Era para ser apenas mais uma noite comum no turno da madrugada. Quem trabalha nesse horário sabe, é quando a cidade dorme que os maiores pesadelos costumam acontecer. Já estava acostumado a lidar com o improvável, mas naquela noite, o improvável ultrapassou qualquer limite que eu imaginava possível. Tudo começou com um chamado do Copom, a Central de Operações da Polícia. Briga de casal em andamento, bairro Mauá, último barraco do Cortiço, no final da viela. Meu parceiro e eu nos entreolhamos no carro. Para quem conhece Mauá sabe que ali não tem caminho fácil. É tudo ladeiras, barrancos íngremes e escadarias eternas. Deslocamento naquela região não é só difícil, é quase uma missão de guerra. Quando chegamos ao endereço, o cenário já parecia fora do normal. A viela estava deserta, o que é raro mesmo à noite. A luz dos postes piscava e o vento cortava o silêncio de maneira estranha. Nos aproximamos com cautela. O cortiço era um conjunto de barracos amontoados, um encostado no outro. O último deles, o que buscávamos, tinha a porta entreaberta. E foi aí que a tensão começou a aumentar. Antes mesmo de entrar, percebi que algo estava errado. Uma poça de sangue se espalhava pela entrada, formando trilhas que iam para dentro da casa. Meu coração acelerou. Ninguém vê tanto sangue assim e sai ileso emocionalmente. Meu parceiro me olhou com um misto de medo e curiosidade. Puxamos as lanternas e entramos. Lá dentro, o cenário era ainda pior. As paredes tinham marcas de mãos ensanguentadas, como se alguém tivesse se arrastado pelo local, tentando desesperadamente se segurar em algo. No chão, mais sangue. Não era só uma ou duas gotas. Parecia que alguém havia perdido todo o sangue do corpo ali. O cheiro forte de ferro dominava o ambiente, invadindo o nariz e revirando o estômago. Seguimos avançando com cautela, prontos para qualquer coisa. Foi quando vimos. Uma mão apareceu, agarrando o batente de uma porta. Era uma mulher, idosa, com o corpo completamente ensanguentado. Havia cortes por todo o tórax, braços e pescoço. O número de facadas era impressionante, mais de 20 pelo menos. Só de olhar, já era possível dizer que ninguém sobreviveria àquilo. Mas ela estava de pé. E não só isso, ela estava falando. A voz dela ecoava pelo cômodo, mas parecia errada. Não era o som natural de uma pessoa. Era algo mais grave, quase gutural, como se houvesse mais de uma voz falando ao mesmo tempo. Ela nos olhou diretamente, com um semblante calmo como se nada estivesse acontecendo, e esfregou as mãos ensanguentadas na parede. "Está tudo bem", disse ela, com uma tranquilidade que era mais perturbadora do que qualquer grito poderia ser. Senti um calafrio que subiu pela espinha e congelou meu corpo. Meu parceiro ao meu lado parecia tão apavorado quanto eu. Ele deu 2 passos para trás, murmurando algo que não conseguia entender. Eu, por outro lado, não conseguia desviar os olhos daquela mulher. Não fazia sentido. Uma pessoa com tantos ferimentos deveria estar inconsciente ou, mais provavelmente, morta. Mas ali estava ela, andando, falando, encarando a gente como se estivéssemos invadindo o espaço dela. Foi quando o resgate chegou. 2 socorristas desceram correndo com a maca, prontos para atender a mulher. Eles também ficaram chocados ao vê-la em pé, mas seguiram o protocolo. Colocaram-na cuidadosamente na maca, tentando estancar os ferimentos, mesmo que naquele ponto aquilo parecesse inútil. Mas o verdadeiro choque veio quando o médico do SAMU fez um exame rápido. Ele olhou para ela, depois para nós, e disse algo que nunca vou esquecer. "Essa mulher está morta. Pelos meus cálculos, há pelo menos 2 horas." Aquelas palavras ecoaram no silêncio da noite. Meu parceiro gaguejou algo, tentando argumentar. "Como assim? Nós a vimos falando, andando. Não pode ser." Mas o médico insistiu. Mostrou os sinais claros: ausência de pulso, rigidez no corpo. Ainda assim, lá estava ela, agora com a cabeça de lado na maca, os olhos abertos e, juro por Deus, ainda me encarando. A confusão foi geral. Ninguém sabia o que fazer. O médico parecia desconfortável, como se algo além da ciência estivesse em jogo ali. Ele se afastou, visivelmente abalado, e pediu para levarmos o caso direto ao IML. Enquanto isso,
A mulher permanecia na maca, imóvel. Mas havia algo estranho no ar. Algo que eu não conseguia explicar. Era como se o ambiente ao redor dela estivesse carregado. Minha respiração estava pesada e um frio inexplicável percorria o lugar, mesmo com a noite já quente. Dias depois, descobrimos mais detalhes sobre o caso. O marido dela, um homem americano com histórico de violência, confessou o crime. Disse que a atacou após uma discussão, mas o que ele relatou não fazia sentido. Segundo ele, depois das facadas, ela ainda se levantou e tentou atacá-lo antes de cair no chão. Ele fugiu, acreditando que ela estivesse morta. Mas aqui está o problema. Não existe lógica nessa história. A ciência não explica o que vi naquela noite. Eu sempre fui cético, alguém que acredita apenas no que é palpável, visível. Mas depois dessa experiência, comecei a questionar tudo. O que vi em Mauá não foi apenas um caso de violência doméstica. Foi algo além. Algo que a lógica não consegue compreender. E até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir aquela voz estranha, repetindo com uma calma perturbadora: "Está tudo bem." E eu sei que não estava. A história não terminou ali, pelo contrário, ela ficou ainda mais perturbadora. Alguns dias após o ocorrido, recebi uma ligação inesperada. Era o legista do IML. A voz dele estava carregada de tensão, como se estivesse hesitante em falar. "Preciso que você venha aqui agora", ele disse. "É sobre o caso da mulher do cortiço." Corri até o Instituto Médico Legal, ainda com a memória daquela noite viva na minha mente. Quando cheguei, o legista estava pálido, quase doente. Ele me levou até a sala de necropsia e apontou para o corpo dela deitado na maca de aço. "Olhe isso e me diga o que acha." No peito da mulher, entre as marcas das facadas, havia algo escrito na pele. Não eram cortes, não era sangue, mas parecia queimado, como se alguém tivesse marcado a carne dela com ferro quente. As palavras formavam uma frase clara e meu coração quase parou ao ler. Eu avisei que voltaria. Olhei para o legista, que parecia tão atônito quanto eu. "Isso não estava aí antes", ele murmurou. "Apareceu do nada, como se ela quisesse deixar uma mensagem." O que significava? Quem estava voltando? E como algo assim poderia ser possível? Foi nesse momento que as luzes da sala piscaram, e por um segundo, juro que vi o reflexo dela se movendo no aço da maca. Eu saí de lá às pressas e desde aquele dia não durmo mais à noite.